Meus queridos, graça e paz, estamos de volta com o nosso vídeo sobre libertação, mais um. E hoje nós queremos falar sobre a conjuração feita pelo rei Saul. Israel estava em conflito com os filisteus. Jonatas, com sua fé, resolveu enfrentar os inimigos do seu povo naquele tempo. 1 Samuel, capítulo 14, verso 1, diz o seguinte: Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado, porém não o fez saber ao seu pai. Muito bem, Jonatas não disse nem a seu pai e nem ao povo o que ele ia fazer. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 13. Na parte C está escrito isso que eu acabei de mencionar. Disse o seu escudeiro: Vamos enfrentá-los, porque para Deus não faz diferença se somos muitos ou poucos. E assim foram ele e seu escudeiro. Esse cabra era muito corajoso. Que homem! A gente precisa de homens assim, de fé, de coragem. 1 Samuel 14, 4. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desse lado havia uma penha íngreme e do outro lado uma chamava-se Bozez e a outra Sené. Então eles estavam num vale. Quando chegaram ao local, Jonatas fez com Deus uma prova, como Gideão fez no seu tempo, né? Quando enfrentou os midianitas. Você se lembra disso lá em Juízes, né? E Deus contemplou a sua fé, porque Deus ele age por meio da nossa fé, quando nós cremos em Deus. Então o texto é um pouco longo, mas eu vou ler o texto. Ele diz assim: Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muito ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faz tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens, e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal, dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus. Disseram eles: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido.
Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram-lhe: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas aos escudeiros: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinha e seu escudeiro atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matavam atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia jeira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu. Tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia correndo, uns para cá e outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu de entre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estava ali. Saul disse a Aías: traz aqui a arca de Deus, porque naqueles dias ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus cresciam mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. E então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro. Houve muito grande tumulto. Também os filisteus dantes, que havia hebreus, também com os filisteus dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul. E Jonatas, ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja, e assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. 1 Samuel 14, 6 a 23. Então, nesse caso aqui, o Jonatas com o escudeiro fizeram um teste, porque o inimigo estava pronto para a guerra. E a fé daquele homem, que diz: para o Senhor, tanto faz ser pouco ou ser muito, para Deus isso não faz muita diferença não. Então vamos à batalha. E foram os dois. E o escudeiro teve fé suficiente para acompanhar Jonatas. E eles iam caindo diante de Jonatas, depois do teste da prova que ele fez com Deus. Eles iam caindo e ele ia matando, o escudeiro ia matando os homens que iam caindo. Foi quando o arraial se tornou um barulho muito grande e Saul percebeu que nem Jonatas e nem o escudeiro estavam lá, e vieram o povo de Israel e então entraram na batalha, e aquela batalha foi vencida naquele dia. O interessante é que, por causa desta batalha,
o Jonatas, ou melhor, o Saul fez um juramento, na verdade um voto, né, que eu chamo de o voto atrevido de Saul. E esse voto trouxe complicações, porque Saul não pensou no que fez aquilo no quente da batalha e trouxe problema tanto para o filho dele como para todo o exército de Israel. Nós vamos ver isso num próximo vídeo, porque eu não quero deixar esse vídeo grande, então vou dividir ele em dois. E no segundo vídeo eu vou falar sobre o voto atrevido que ele fez. Porque Saul, querendo dar cabo dos filisteus, conjurou o povo, como nós vemos em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24, né? O povo estava angustiado naquele dia, porque Saul conjurava o povo. Ele fez uma conjuração dizendo: maldito o homem que comer pão antes do amanhecer, para que eu me vingue dos meus inimigos. Essa conjuração trouxe problemas sérios. Nós temos que pensar nas atitudes que tomamos. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso. Aquilo que poderia ser uma grande vitória, né, como foi, se tornou depois um problema, por causa de Saul, que foi um líder que errou algumas vezes. E o líder não pode errar. Quando as pessoas do povo comum erra, há um grande estrago. Mas quando é o líder que erra, o estrago é bem maior. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.